Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia o dia de hoje com uma convidada super especial para falar de uma temática não menos importante e super urgente para esse momento de crise que nós estamos vivendo: a intersetorialidade. Como os diferentes setores podem e devem se relacionar nesse momento para minimizar as dificuldades que estamos sofrendo nos dias de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença da Heloísa Mesquita. A Heloísa é professora de Serviço Social da PUC-Rio e está aqui com a gente, enfim, pela primeira vez, espero que próximas vezes também, para falar um pouquinho sobre esse tema. Heloísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite e dizer que eu pensei muito em aceitá-lo. Envolveu, é claro, a motivação da amiga que me convidou, né, Aldelito Ciedes, que é uma pessoa muito querida, e também o fato de eu participar de um grupo que luta muito por esse tema. Eu faço parte há muitos anos, né, da política de assistência social, da luta pela assistência social, e um dos eixos que a gente mais coloca como estratégico para o sucesso de um trabalho na garantia de direitos é exatamente a intersetorialidade, a articulação com as outras políticas, principalmente com a saúde e com a educação. Então, falar dessa articulação dos diversos setores, né, focando essa questão da pandemia, né, foi absolutamente motivador e, como você falou, também espero que em outras oportunidades a gente possa aprofundar um pouco do que a gente vai estar trazendo aqui e também pedir aí a colaboração do Carlos aí na nossa interlocução para que a gente possa estar dialogando com o público da melhor maneira possível, com o nosso público da educação, né? Bacana, Heloísa. Só um segundinho, eu queria apresentar o Carlos, né? O Eu, Carlos, ele está diariamente aqui com a gente, ele é curador das temáticas que a gente vem trazendo aqui, enfim, dos palestrantes, né? E, enfim, vamos fazer as devidas apresentações. O Carlos, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convívio Educação e atualmente é consultor na área de gestão educacional. A Heloísa, né, eu falei um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo como professora de serviço social, mas enfim, tem uma série de outras credenciais que eu não falei. Ela é doutora em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, mestrado no Departamento de Serviço Social pela PUC do Rio, especialização pelo UNB em Serviço Social e Política Social, pós-graduação pela UF em Metodologia do Serviço Social, graduação pela UF também em História, enfim, ocupou uma série de cargos públicos em diversos órgãos das 3 esferas do governo na área de assistência social e foi vice-presidente do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais até 2019. Bom, feitas as devidas apresentações, eu queria pedir para a Ana Clara soltar a primeira pergunta. Na verdade, Heloísa, a gente sempre tem a oportunidade de soltar uma enquete pedindo para que as pessoas que estão nos assistindo respondam. Assim, a gente pode voltar depois da sua fala para conversar um pouquinho sobre esses resultados. Ana, se você conseguir lançar, quais são os principais desafios no processo de articulação intersetorial para se combater a pandemia? E aí tem algumas possibilidades de respostas. Assim que a gente tiver um número interessante de respostas, a gente volta com esses resultados e volta a conversar sobre eles. Bom, Heloísa, agora sim. Se você puder iniciar, te agradeço muito. bom, já vi ali que tem muitos desafios, né? Então, Sim. gente, eu realmente eu escolhi falar da questão da reflexão, tendo como ponto de partida, né, esse diálogo com as políticas públicas. E aí escolhi dar mais enfoque à assistência social nesse diálogo, embora não possa, né, deixar de também passar porque entendo que em nível de articulação na base é por onde mais essa articulação
não é possível é por essas três políticas. Então, o desafio já inicial é conhecer um pouco e refletir um pouco sobre essas três políticas, né? Ainda mais considerando ali as opções colocadas, né, entre as dificuldades que estão presentes. Então, para falar da articulação entre os serviços, é preciso reconhecer que ela é um incentivo ao aumento da efetividade. É esperado que nessa interlocução a gente avance numa intersetorialidade que, como diz Inojosa, deve ser compreendida como uma articulação de saberes, de experiências, com vistas ao planejamento para a realização de políticas com o objetivo de alcançar resultados diante de situações complexas. E, nesse momento, né, nós estamos aí vivendo uma situação particularmente com complexidades muito diferenciadas, e isso nos reporta a uma atenção também diferenciada. Então, para que a gente pense, né, nessa articulação, é preciso que, como as questões políticas, os conflitos de ideias contrárias, o relacionamento pessoal, né, o relacionamento institucional e esses diferentes interesses, né? Eu penso que é preciso também trazer, né, como estratégias ao enfrentamento desses desafios, o entendimento de que essa articulação ela está para além da soma de recursos, quer humanos, quer financeiros. Ela envolve estar numa disposição de entrar com estratégias e ações que possam fazer a diferença. Ao mesmo tempo, até provavelmente prevenção a alguns, né, dos desafios ou das dificuldades que estão postas, é preciso que nessa aproximação nós não percamos a clareza de quem somos. Então, a especialização, o entendimento de cada papel dos atores presentes é fundamental para que a gente possa ter essa lógica da complementariedade diante das demandas. Também entendo como necessária essa visão de totalidade diante das complexidades. E essa visão de totalidade pode ser muito facilitada com a visão de território. Então, é preciso pensar nesse chão. Como o Milton Santos nos traz, o território em que vivemos é mais do que um simples conjunto de objetos mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, estudamos, mas também é um dado simbólico. Então, quando nós estamos falando dessa intersetorialidade, dessa articulação, entendendo o território como esta base, é importante que a gente tenha clareza desse território vivido, como ele é vivido, quais são as histórias presentes. Então, eu penso que há uma estratégia importante que a gente não pode esquecer, que é nos perguntar se conhecemos nosso território. Conhecemos onde estamos? Que símbolos estão presentes? Como essa cultura da população se expressa? E termos o cuidado de, nesse momento particular, que é o coronavírus, entender esses símbolos para que possamos ajudar na comunicação do enfrentamento às ameaças que estão postas à vida das pessoas, dentro de algo que possa alcançar coração e mente. Né? Falar com as pessoas de um modo que elas possam, de fato, entender a realidade que está presente. Nós somos muito enxovalhados, né, por mídias diversas e nem sempre tão salutares. Então, é importante que a gente esteja atento a que veículo somos nesse diálogo. Então,
é certo que entre as pessoas que estão nos ouvindo, os professores, gestores, nós tenhamos muitos territórios, né? Muitas realidades, sejam urbanas, rurais, quilombolas, indígenas, né? Sejam de cidades de pequeno porte, grande porte, até metrópoles. E, portanto, são muitos territórios, muitas realidades, muitas linguagens para efetivar uma comunicação. Então, esse passo é diálogo para conhecer. Certamente que muitas dessas escolas, sejam de que tipo for, elas estão instaladas em lugares onde também estão presentes a saúde, com suas unidades, a assistência social, com uma unidade de referência da assistência social, que é o CRAS, e é preciso que a gente as olhe e entenda que tratam-se de serviços públicos ali presentes também. E, nesse sentido, há um outro passo que eu acho importante da gente dar, que é a aproximação com esses espaços, né? A troca com essas unidades. E, para estimular, eu trago aqui alguns elementos que acho que podem contribuir na motivação dessa aproximação. Porque, na verdade, a gente tende, né, a querer conhecer aqueles que nos são mais simpáticos ou que a gente acha que tem alguma coisa a ver conosco. Então, a gente está dizendo, sim, a assistência social tem a ver com vocês da educação, tem a ver conosco da educação, porque também sou professora. Então, eu queria falar um pouco nessa perspectiva, né, da política pública de assistência social, numa perspectiva legal. Primeiro, reafirmar, né, que a saúde, a assistência social e também a educação têm algo em comum. Na perspectiva legal, todas fazem parte, né, são reconhecidas constitucionalmente desde 1988 como política pública. Então, esse reconhecimento como política pública, desses 3 braços da Constituição, é algo que já deveria naturalmente nos unir, né? Estabelecendo aí uma conexão com as diferentes questões que nos dificultam, né? Aí as questões políticas, os conflitos de ideias, é importante da gente perceber que há algo a ser superado quando somos todos, né, políticas públicas, braços do poder público no território. Então, a Constituição, ela nos traz essas questões e a gente nunca pode esquecer a importância desse marco legal, né? Esse marco legal ele vem, né, da superação de um período de ditadura militar. E aí somam-se as nossas responsabilidades, está sendo o braço do direito, mas sendo o braço de uma visão, de um compromisso democrático nas relações, né? Então, é a instalação de um Estado democrático de direito, e esse Estado democrático de direito, ele nos traz a responsabilidade com reconhecimento da soberania, da cidadania e da dignidade humana. Então, quando nós estamos falando que somos unidades, que somos braço do direito no território, nos espaços onde a população acessa, né, os seus direitos básicos de educação, de saúde ou de assistência social, nós não podemos perder de vista que nós precisamos estar orientados, fundamentados no nosso fazer nessas perspectivas, né, de dignidade humana. E é nesse sentido que a gente fala dessas unidades de saúde, de CRAs, né, de assistência social, nos seus CRAs que ficam no território, e de que esse fazer lá precisa estar reforçando o reconhecimento do direito.
esse reconhecimento do direito ele está somado a diretrizes que estão postas na Constituição e nas políticas, nas regulações específicas, que envolvem essa descentralização e a participação. Então, mais uma vez, reforçamos o diálogo, a aproximação com a população. Então, há necessidade de que essas políticas públicas estejam o mais próximo possível da população, né? Então, é preciso que a gente reconheça que a escola, a unidade de saúde ou o centro de referência de assistência social sejam portas de entrada dos direitos nas relações com as respectivas políticas. Tanto o território, a população e as unidades públicas que lá existem, eles precisam se articular, porque as necessidades elas não são isoladas. Há um conjunto de necessidades e, portanto, aquela visão de totalidade do sujeito precisa estar fazendo efetivamente parte do nosso modo de fazer, né? Precisamos internalizá-la. É preciso atentar quando nós falamos, conhecemos de fato o território, e lembrar historicamente de que nós, ao nos depararmos com os nossos territórios e com a vida, né, a gente constata que em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, nós continuamos assistindo mortes de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de modos brutais, como assassinatos, estupros, torturas física, moral ou psicológicas, discriminação, intolerância religiosa, de gênero, raça, etnia, e agora por aquilo que dizem que não discrimina, que pega todo mundo de maneira igual, que é o coronavírus. Então, há uma reflexão para que a gente possa trazer aí nessa questão da articulação desses diferentes setores que representam o Estado no território e temos clareza de que somos o que fazemos. Assim, é possível que nossa comunhão com os demais possa ser, ou tenho certeza que é, o caminho para a garantia de direitos e para a superação do que vem sendo historicamente presente na vida da sociedade, né, e das pessoas em geral, que são as formas de violência, né, que se contrapõem à dignidade humana que está na Constituição, e, ao mesmo tempo, trazer essa possibilidade de garantir direito de forma comum, né, nos territórios. A assistência social ela veio por muitos anos sendo conhecida como uma ação social, assistencialista, voltada à benemerência, ao fazer o bem, que envolvia esse espírito de solidariedade, a relação motivada era uma religião ou um uso clientelista, né, por parte de alguns, troca de favores. É uma relação histórica que veio sempre dizendo, bom, eu ajudo, né? Eu faço bem. E se é uma ajuda que eu faço quando quero, como quero, para quem eu quero, certo? Então, isso leva a uma relação absolutamente seletiva, né? Focalizada, que vai na contramão daquilo que nós defendemos como direito. Então, reconhecer essa política pública é não culpabilizar as pessoas pelas situações de exclusão em que elas se encontram. E é ter atitudes que não subalternizam as pessoas diante de quem está numa condição de poder, seja pela função pública que exerce ou pelas condições
de ajuda que possa ter a oferecer. E, portanto, nessa qualidade de direito, o nosso desafio conjunto na articulação precisa ser o reconhecimento da desigualdade social e as formas de superação dessa desigualdade. Então, pode ser que as pessoas que estejam ouvindo, algumas já tenham uma intimidade com o assunto da assistência social, que vai me deixar muito feliz, mas certamente que algumas não tenham muitas reflexões a esse respeito. E é importante, então, que a gente entenda que na resistência do que historicamente acontecia, quando em 1988 a assistência social é reconhecida como política pública, ela então ganha aquilo que se chama de patamar civilizatório. Ela se junta com a saúde e com a previdência social para constituir a chamada seguridade social, né? E a seguridade social definida que a sua efetividade vai se dar à medida em que esse conjunto de ações, de políticas, tenham um conjunto de ações integradas. Embora a educação não esteja, eu acho que deveria estar aí nesse tripé da seguridade social, formando aí o quarteto incrível, né? Mas todas estão dentro do artigo 6º dos direitos sociais. Então, elas se somam, sim, pela proximidade, pela identidade de suas missões, pelas definições constitucionais que as colocam como direitos sociais, direitos fundamentais. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem falar, mas eu não vejo muita diferença, eu ainda continuo vendo muita gente ajudando, agora mesmo com o coronavírus, tem muita gente fazendo movimentos solidários, né? E que bom que as pessoas não estão indiferentes a essas problemáticas, mas a problemática gravíssima, né? Que é o coronavírus na nossa vida. Mas é importante que a gente perceba que são dois movimentos. A sociedade pode e deve ser solidária, mas a política pública não pode não, ela tem que ser responsável. Então, na qualidade de braços que somos, enquanto educação, saúde, assistência social, esse entendimento é fundamental. Eu vi ontem a Tereza um pouco e vi, muito bonita, muito boa a fala dela, e ela trazia que o coronavírus foi uma oportunidade das pessoas saírem da escola, fazerem o movimento de ir até a casa dos alunos e se depararam com uma realidade, e se sensibilizaram com essa realidade. Então, que bom, mas é mais do que se sensibilizar, é entender que na qualidade de servidor público, na qualidade de alguém que está comprometido com uma política pública, de educação, ela é um braço diferenciado. Ela precisa entrar para além do movimento solidário, num movimento de reconhecer o direito, um movimento de articular com outras políticas públicas para efetivar esse direito. Então, é nesse caminho que a gente precisa trazer esses desafios, a internalização na gestão, nas unidades de serviço, nos profissionais que ali se encontram, de que é diferente o nosso papel e que há especificidades, mas há uma complementariedade. E como as pessoas às vezes falam, mas não vejo muito na assistência social, Aí a gente sempre lembra o seguinte: são
anos e anos e anos, séculos, em que a assistência social vem sendo vista como uma ajuda. Então, nós temos 32 anos de uma Constituição versus séculos de um olhar de ajuda. Então, romper com essa cultura política, né, romper com essa forma de pensar é um grande desafio, e a gente vem lutando muito por isso, né? E todos que lutaram muito para que na Constituição isso tivesse garantido como direito na Seguridade Social, todos que vêm se movimentando aí, né, meus pares com os quais eu me orgulho muito de fazer parte, viemos lutando, é fundamental para que essa lógica realmente se inverta, né? A gente convive com essa contradição e é preciso superá-la. Nesse processo de superação, alguns movimentos foram para além da Constituição, com as regulações que vieram trazendo a assistência social para essa condição de política pública, movimento que certamente quem mais está apropriado do movimento da educação vai encontrando também coincidências de processos, né? Quer dizer, estamos juntos na Constituição, depois temos leis orgânicas, né? leis específicas e normativas específicas que vão dialogando com a Constituição e vão avançando e adequando às realidades. Na assistência social isso não é diferente. Nós tivemos em 93 a lei orgânica e dando um salto aí no tempo, né, eu vou pular para um marco muito importante que é 2004, quando a Política Nacional de Assistência Social, hoje em vigor, traz essa conformação, né, de uma nova visão de organização, de conceituação para a política e traz mais um avanço importante em 2005, melhor organizado em 2012, que é uma coisa que a Tereza também falou ontem, da diferença que tem que a saúde, a assistência social têm sistemas únicos. Então, num momento em que acontece uma situação como agora, a pandemia, o que nós vimos foi um SUS que estava meio desacreditado, ninguém dá, e de repente, né, o SUS foi reconhecido. A assistência social também nesse processo foi incluída ali como uma das políticas, uma das ações do poder público que precisariam estar presente com suas unidades próximas da população. Então, o que são avanços importantes que nós vamos constituindo e também na perspectiva de quem somos, porque nas especificidades que nós falamos, há um quadro, quando nós falamos de educação, nós temos a clara percepção do perfil de quem está lá dentro, certo? Quando nós falamos em saúde, nós temos uma clara percepção do perfil de quem está na saúde. Mas quando se falava em assistência social, as pessoas boazinhas estavam lá, as pessoas de bom coração estavam lá. Ao passo que precisou se definir quem é, que perfil é esse. Então, tem regulamentações, e o marco dessa conquista está em 2006, quando a norma operacional de recursos humanos trouxe quem são os profissionais essenciais para a atuação nessa política de assistência social. E voltando a Tereza, quando ela falou dessa questão de que a educação não tem um sistema único, o Sistema Único de Assistência Social é finalmente inserido em lei em 2011. Então, são conquistas que vêm assim, a passos, superando, né, com aquele processo de visão do não direito, da proteção via ajuda e não a proteção via o reconhecimento do direito e a dignidade da pessoa humana. Então, esses marcos são os principais que eu
achei importante para dialogar, para a gente entender mais um ponto que nós temos em comum nessa especificidade dos nossos papéis, mas na complementariedade que nós temos, né? Nós temos profissionais com perfis específicos mais próximos. E a educação, né, ganhou aí nesse processo de luta duas outras profissões que podem ser um grande ganho na perspectiva do direito quando a lei regulamenta a psicologia, né, a presença do psicólogo e do assistente social nas escolas. Acho que é um grande ganho pelo qual nós temos que lutar e certamente são dois profissionais com perfis estratégicos para nos ajudar nessa aproximação, né? Nessa articulação, nesse avanço. Então, são elementos que eu trouxe agora em relação à assistência social para reafirmar o potencial que nós temos para dar trato a essas questões políticas, essas questões de conflito de ideias, essas questões de relacionamento institucional, principalmente, quando nós estamos falando dessa intersetorialidade, certo? Então, uma outra coisa que provavelmente quem nos escuta, lembra quando nós estamos falando dessa intersetorialidade, é do programa Bolsa Família, né? Que né, na sua origem, né, na sua lei, já pensado numa matriz que envolve corresponsabilidades entre a saúde, a educação e a assistência social. E, portanto, ela está a mais do que uma questão da renda, né? A expectativa é de que cada uma dessas políticas, nos seus respectivos papéis, possam contribuir para essa proteção, para essa dignidade humana, onde, indiscutivelmente, a questão da renda é importante, mas não é só uma questão de renda, certo? E muitas vezes eu já ouvi colegas da educação, já participei de comissão do programa Bolsa Família em nível estadual, e muitas vezes já ouvi as pessoas dizerem assim, que para eles era uma burocracia, porque eles tinham que estar preenchendo as informações de frequência, certo? Então, a gente pode dizer assim, se há uma porta aí interessante nessa aproximação, o programa Bolsa Família deve ser uma delas, e quem sabe pode ser aí futuramente até um dos temas, né, a serem melhor conversados. Mas nessa questão de apresentar assistência social, acho que é importante trazer mais uma questão, é que lá na política está dito que a matriz, né, desse trabalho é a família e o território. E é importante que ele se organize de forma a gerar essa aproximação com o território. Por isso, na assistência social, foi organizada a proteção em proteção social básica e proteção social especial, de média e alta complexidade. E nessa aproximação com a escola, num primeiro momento, a proteção social básica é fundamental, porque ela está ali como porta de entrada da assistência social por meio do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Mas certamente que as necessidades e as questões que aparecem na escola não podem fugir à necessidade de outros serviços da assistência social que passam pela proteção social especial com as situações de agravos das violências, como violência da mulher, trabalho infantil, violência contra criança e adolescente, exploração e abuso sexual, são questões que estão também presentes no dia a dia das crianças, dos adolescentes das nossas escolas, então, como tantos outros. Portanto, quando nós estamos falando do que pode nos aproximar, nós estamos falando
de conhecer o que cada um tem, né, a oferecer na especificidade dos seus papéis. E, nesse sentido, a assistência social no dia a dia pode ter uma primeira aproximação importante por meio da escola, né? Com a escola, por meio do seu trabalho na proteção social básica, que envolve o PAIF, né? Que é o Serviço de Atendimento Integral à Família, e pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um outro serviço presente no dia a dia de um CRAS. Esses serviços, né, podem complementar nesse trabalho com a família de uma maneira importante. E certamente deve estar acontecendo lá no município. Certamente que algumas das famílias cujos filhos estão nas escolas, elas podem estar sendo acompanhadas por um CRAS e não está havendo esse diálogo. Certamente que algumas das crianças ou jovens que estão nas escolas estejam também participando de um serviço de fortalecimento de vínculos na escola, a escola não saiba. Eu acho que esse é outro aspecto importante, num dia pensarmos um pouco mais, quer dizer, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo pós-pandemia, né, porque hoje fique em casa, mas como é que isto pode interagir melhor e a gente, quando estiver falando dos nossos alunos, nós estejamos falando da mesma criança que está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ou podemos estar identificando alguém que não está, mas que poderia estar e fazer um melhor aproveitamento no seu aproveitamento escolar e de jovem cidadão, né? Então, são potenciais e por isso eu insisti muito, pensei muito em por onde ir e achei que conhecendo esses aspectos, né, esses serviços um pouquinho, pudesse despertar o interesse das pessoas em conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais, ou me surpreender agradavelmente com algum depoimento aí de coisas muito legais que estejam acontecendo, que vai me deixar assim, muito feliz, né? Então, são questões que eu estou trazendo como passos importantes na busca dessa proteção, do reconhecimento do direito que está para além da escola, né? Então, essa ação envolve o quê? Envolve ultrapassar os muros, né? Dar um salto desses muros escolares, desses muros do CRAS, desse muro da saúde. Mas, enfim, a gente tradicionalmente sabe que a escola, né, tem o seu desenho mais para dentro, né, mais protegido. Então, ultrapassar esses muros se pôs como um desafio e deu muita visibilidade neste momento do coronavírus, né? As crianças, onde estão? Normalmente teriam a tranquilidade de estar na escola e hoje elas não estão na escola. Mas houve um movimento da educação em chegar, de alguma maneira, a essas crianças. E aí é importante que a gente, nesse momento especial do coronavírus, se possa perguntar assim, mas como? O que eu posso fazer, né, além de levar uma atividade na casa das pessoas, além de fazer uma mobilização para uma doação, certo? Então, a escola, né, os professores, eles conhecem as crianças e os jovens que têm. E sabem, e certamente, quando nós estamos falando, despertem vocês, né, professores e gestores aí, o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha, a Lucinha, que sempre causou um pouco mais de preocupação, ou por uma expressão mais
triste, né, na forma de levar a vida, ou por uma forma de expandir a sua ira e pedir dessa forma socorro, né? Então, tem esse movimento dos nossos alunos e a gente percebe esse movimento. Isso é muito interessante porque, por exemplo, eu dando aula atualmente, né, meu veículo de trabalho é esse aí, os alunos que às vezes não entram no chat, eu sei que é um aluno falante, eu já digo assim, fulana, o que está havendo com você? Hoje você está tão quietinho? Eu não estou vendo as expressões, não estou vendo, mas eu já sinto, né? Eu já conheço um pouco o jeito deles serem e eu já interajo ali preocupada com eles. E esse movimento, certamente, cada um dos professores tem e estão preocupados com alguns a mais, ou porque constataram quando fizeram a visita, ou porque estão pensando neles, estão sem notícia. Olha que momento bom de aproximar. Por que não listar, por que não fazer uma roda, mesmo que seja virtual, sobre os alunos que nos preocupam e por que nos preocupam, e fazer um contato com o CRAS do território? A escola pode não estar no dia a dia atendendo, no dia a dia aberto, mas o CRAS está. É claro que tem algumas regras locais de horário e tal, porque, né, isso no nível dos estados e dos municípios tem regras locais a serem consideradas, mas eles estão lá. Que tal ser o primeiro momento de oi, né? Eu sou fulana da escola e nós fizemos aqui uma reunião, listamos algumas crianças, alguns jovens que estão nos preocupando mais. E gostaríamos de saber se vocês estão tendo acesso, se é possível fazer uma visita. Já é um primeiro passo e uma tratativa de agendas futuras. Então, é importante a gente pensar nessa possibilidade e, neste momento, traçar aquilo que é urgente, emergente, diante da situação que nos encontramos, mas não parar por aí, né? Mesmo não estando aberta a escola nesse sentido de atender, de dar aula, né, ela tem um papel importante nesse processo, né, e tem demonstrado isso, né, tem saído dos seus muros, né? Então, essa aproximação com o CRAS é importante. Mas eu queria voltar a um outro elemento que penso que é importante. É a visão crítica, né? Precisamos não banalizar, precisamos, né, estar sempre atentos aos processos que nos envolvem, enquanto educação, enquanto cidadão. Então, é preciso que a gente veja, né, novamente essa questão da violência e sabermos que a violação de direito e as diversas formas de violência e proteção, elas não são fenômenos de hoje, como nós já dissemos, mas elas estão muito presentes ainda agora. Então, é preciso que a gente pense nessa articulação criticamente e entender o que está por trás disso, o que está por trás das discriminações, o que está por trás das intolerâncias, o que está por trás dos diferentes interesses que, ao invés de nos aproximar, nos distanciam. Quem é que sai ganhando com a nossa desunião? Certamente não somos nós, nem a população a quem atendemos. Então, essa visão crítica é uma estratégia importante para também nos levar a superar essas questões que nos afastam nos relacionamentos. E aí, pensando nisso tudo e trazendo a questão do coronavírus novamente, né? O quanto, de fato, o coronavírus é democrático. Diz que é democrático, alcança todo mundo. Mas é preciso que a gente entenda que seu espraiamento é democrático. Ele se espalha. Mas a forma de possibilidade de alcances, ele tem diferenças, né?
Então, as condições territoriais e econômicas, elas precisam fazer parte dessa nossa consideração, porque os isolamentos necessariamente não estão sendo adequados, as condições de higiene certamente Aí não voltou. estão. Heloísa, desculpa, travou a sua imagem, a internet parece que está instável. Se você puder retomar só um pouquinho, que a gente não estava ouvindo você. Então, eu estou voltando a essa visão crítica e trazendo o que nesse momento nos aproxima, né? Que é a questão do coronavírus. Então, é dito que ele é democrático, alcança todo mundo. Mas nós sabemos que as possibilidades em relação ao espraiamento é para todos, mas o de alcançar de fato tem diferença em relação a uma parte da sociedade. Pode ter diferença pelas questões das condições de isolamento, pode ter diferença por causa das condições apropriadas de higiene, acesso à água, material de limpeza, pode ter diferenças porque o alimento, né, não pode talvez estar tão fortalecido, né, em todas as riquezas que uma refeição precisa idealmente ter. Pode estar também refletindo uma baixa resistência, uma baixa imunidade pelas reais condições de vida, né, que levam a preocupações, a condições emocionais que podem estar interferindo nas condições de resposta, né, de resistência dessa população. E do ponto de vista do acesso, também não é democrático. O acesso às políticas públicas, ele é legalmente universal, mas ele tem limites na sua cobertura. Portanto, não é à toa que nós estamos vendo aí, né, filas, né, antes do coronavírus, filas em hospitais e agora filas desesperadas, né? Pessoas desesperadas, por favor, eu preciso de uma vaga para meu pai, para meu filho. Enfim, a gente está vendo aí por quê, né? Porque essas são condições desiguais. Então, é preciso que a gente entenda, então, nessa visão crítica, que não é tão democrático assim. Então, compreendermos a condição de dever de Estado, o nosso papel, o papel do outro que trabalhemos, no sentido de fazer essa comunhão das nossas incompletudes, formando um tabuleiro, no tabuleiro que é o território, o movimento das peças, né? Que são os sujeitos de direito, as políticas públicas, e façamos, em relação ao coronavírus, a resistência para dar esse checkmate no corona. Né? É fundamental que a gente reconheça esse momento como uma janela de oportunidade, realizar registros conjuntos das situações que estamos vivenciando e observando nos nossos territórios. Registro, memórias que possam dar, então, visibilidade e possam ser usados para provocar ações consequentes. Então, que gerem direitos agora e sempre, agora e amanhã. Então, a saúde, a educação, a assistência social no território precisam unir esforços. E como inicialmente nós destacamos, que articular está para além de recursos pessoais e financeiros, mas também depende de uma criação, né, de uma disposição para criar novas estratégias políticas para a ação, é fundamental que nos conheçamos melhor, e eu tentei motivar um pouquinho vocês a conhecerem, né, melhor aí essa política pública pela qual eu pessoalmente sou muito apaixonada, que é a assistência social, mas entendermos que conhecendo o território, conhecendo nossos pares, que a gente tem condições de avançar na construção de direitos
considerando, né, as pessoas que lá vivem e as pessoas que lá sonham, né? Então, articular envolve entrar em movimento na direção de um sonho que podemos sonhar juntos. E ontem, eu volto a dizer, né, quando a Tereza falou, ela também falou de uma questão que apareceu numa pergunta, que era quem cuida de quem cuida, né? E ela estava falando, né, desse grande desafio. Eu ouso entrar na pergunta para dizer que eu acho que quem cuida de quem cuida somos nós, enquanto política pública. Porque se juntos lutarmos para que ela tenha visibilidade, completude e concretude nos seus resultados, este cuidado vem, né, num processo dessa cumplicidade mútua com as políticas públicas e com a população. Então, eu entendo que será muito melhor que esse sonho, que a gente reconhece que a população sonha junto, seja um sonho que sonhamos juntos. E este sonho que sonhamos juntos, desta forma, poderá ser uma realidade. E vamos avançar por esse caminho para que a realidade nos chegue de uma maneira mais suave. Obrigada. Que ótimo, Heloísa. Obrigada a você, viu, pela fala tão bacana, tão profunda. Enfim, realmente resta a nós uma reflexão grande sobre esse assunto que é tão importante. Tem algumas perguntas aqui já, muita gente falando. Só vou falar um pouquinho sobre os comentários que têm surgido aqui no chat, porque obviamente você não consegue olhar o chat e fazer a apresentação. Então eu vou contar um pouquinho para você. Nem abrir, para não ficar... Não, para não se perder, né? A Maria Valdinete diz: é muito importante a fala de Heloísa sobre a parceria em nosso município, as escolas municipais, junto com a coordenadoria e orientadores educacionais das escolas, estão ativamente trabalhando juntos. Escola, CRAS, assistência social, estamos na mesma luta deste fortalecimento, mas há necessidade que todos tenham sensibilidade da importância desta junção, pois encontramos pedras pelo caminho. E assim como a fala dela, vários outros comentários também. Eu queria, enfim, antes de qualquer coisa, pedir para a Domênica aparecer aqui no vídeo para a gente, só contando um pouquinho para vocês. Eu pedi para a Domênica participar da nossa videoconferência de hoje. Oi, Domi, tudo bom? Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Heloísa, tudo bem? Bom dia. Prazer. Eu pedi para ela estar Tudo aqui, bem. porque a Domênica é responsável pela área de assistência social dentro do Instituto Votorantim, e a gente quer iniciar, a partir de agora, um dia da semana, pelo menos, um diálogo com a área de assistência social e com os canais, falando um pouquinho sobre a possibilidade, né, da escola fazer mais essa ponte nesse momento de pandemia, dar orientações sobre os canais de denúncia. Então, eu queria que a Domi pudesse falar um pouquinho sobre o programa que ela trabalha e sobre o que vai ser essa conversa que vai começar a partir da quarta que vem com o Ítalo, que é responsável da Childhood, por essa área de denúncia e, enfim. Se você puder contar um pouquinho, Domi, para a gente, acho que seria bacana. Conto sim. Bom, o programa que eu trabalho dentro do Instituto é o VIA, que é o Votorantim pela Infância e Adolescência, que tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes nos municípios onde a Votorantim tem operação. Então, o programa ele atua no enfrentamento dos abusos e violências contra criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente atua muito com a rede de proteção na qualificação das estratégias de prevenção e atendimentos realizadas por todo o sistema de garantias de direitos. Então, a gente vai trabalhar com assistência social e aí dentro das pastas do CRAS, do CREAS, com a pasta da saúde ali nas UBSs,
Na pasta da educação também temos oficinas que nós trabalhamos com os professores, principalmente na questão da identificação e denúncia de casos de abuso. Também trabalhamos com o CMDCA, com o Conselho Tutelar, quando a gente consegue, enfim, a Polícia Militar e também a promotoria do município. Então, a gente trabalha aí com toda a rede de proteção social no intuito de qualificar essas estratégias de prevenção e atendimento que são realizadas pela rede. E aí a gente está nesse processo, como a Carol indicou, de lançar essa edição dos webinários voltados a temas transversais. Então, convidando parceiros, né, na área de atuação na proteção de direitos e também fazendo toda essa conexão com a área de educação. Então, vai ser mais ou menos o objetivo aí dos webinários que a gente vai ter aí uma vez por semana, de trazer esses assuntos, esses temas transversais. Bacana, bacana. Aproveito então que a Domi está aqui com a gente para continuar essa discussão e peço para a Ana Clara soltar o resultado da nossa enquete. Domi, hoje mais cedo a gente fez uma apresentação de uma pergunta e a gente pediu para as pessoas que estão assistindo responderem quais são os principais desafios no processo de articulação intersetorial para se combater a pandemia. Então, com 51%, a gente teve diferentes interesses entre as pastas, secretários e atores, como o principal desafio nessa articulação intersetorial. Em segundo lugar, questões políticas e, em terceiro lugar, conflitos e ideias contrárias. Carlos, você queria fazer um comentário com relação a isso, não é? Tinha comentado. Heloísa, primeiro, antes de qualquer coisa, cumprimentar pela forma pedagógica, e aí vem da formação e da atuação, certamente, né? Mas a forma pedagógica como você tratou dessa questão, que ela é complexa no âmbito de cada município. E é difícil você estruturar as áreas dentro de uma administração municipal. Eu já fui durante muito tempo secretário de Educação. Como é muito difícil, Heloísa, você, enquanto a Secretaria de Educação, tentar se articular com outras áreas, ou as outras áreas tentarem se articular com você e você também não está aberto. Independente de qual seja a situação em cada localidade, é uma situação complexa. E aí, quando a gente vê aqui que os diferentes interesses entre as pastas, entre as secretarias, entre os atores, eu preciso pegar um gancho da tua fala para que a gente faça uma reflexão para retomar a importância desta interação, para retomar a importância de que os setores não são ilhas, eles fazem parte de um continente, as áreas fazem parte de um continente dentro da administração. E quando a gente está falando do direito à vida, do direito à saúde, do direito à educação, nós estamos falando de direitos do cidadão. E esses direitos, enquanto constitucionais, eles não devem ser assegurados de maneira fragmentada. A importância de construir, não pontes, mas construir mais que pontes, verdadeiras interações é essencial. Claro, Heloísa, que muitas vezes na área da educação, nós que somos educação e na veia ali está educação, 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 não que a assistência não seja assim, não é isso, e nem criando guetos aqui, não é por aí. Mas nós que somos educação temos algumas questões muito fortes e às vezes a gente discute setorialidade pensando na cifra, pensando no cifrão. Evidente que o dinheiro para o pagamento de profissionais da assistência social, de profissionais da área da saúde, como psicólogos e outros, eles não podem ser recursos vindos do Fundeb, não pode ser recursos daqueles contabilizados dentro do limite mínimo constitucional de 25%. Mas a interação entre as áreas não passa apenas por aí. Muito pelo contrário. Eu acho que à medida que a educação procura assistência, assistência procura educação, as duas juntas ou a saúde já vem sozinha, as três podem construir, junto com outras áreas também, podem construir ações conjuntas, nós vamos garantir melhor qualidade de saúde, nós vamos garantir proteção, mas, sobretudo, nós vamos garantir a oferta de educação com qualidade e com qualidade social. Então, essa é uma questão muito importante. É claro, e eu me coloco, né, na posição dos secretários de educação, que sempre ficam preocupados, e no tempo em que eu fui secretário
sempre havia aquela questão, e num determinado momento, uma conversa franca é a melhor coisa da vida, porque eu coloquei, olha, podemos construir ações assim, assim, assim. Ah, mas eu quero que você pague assistência social. Olha, eu vou tentar aqui, para fora dos 25, para fora do Fundeb, alguma coisa para ajudar a pagar um profissional e você paga 2 de lá. E aí compõe a ação. O que não pode é a discussão pelo dinheiro e viabilizar a discussão do orçamento, a da aplicação, a da possibilidade de destinação do recurso, inviabilizar as ações conjuntas. Então, eu tinha falado para a Carol, e aqui veio intensamente essa resposta, né? Diferentes interesses entre as áreas, que a gente possa transpor, que a gente possa superar, e que a nossa ação não se concentre apenas na discussão do recurso, do Fundeb e dos 25%. Falo O eu? que você acha, Heloísa? Sim, sim. O que você achou do resultado aí? Já imaginava? Né? Imaginava com certeza e fui tentando, inclusive, dialogar com as questões durante a minha fala e tangenciei em alguns momentos essa questão, e não por um acaso escolhi esse caminho para conversar, né? Porque eu falei o quê? De que ao nos conhecermos, ao estabelecermos uma simpatia, a gente, né, tem a possibilidade de quebrar com este interesse pessoal, interesse que é da minha pasta ou que é da minha equipe, né? Então acho assim, esse é um problema, não é um problema presente agora, né? Nem é um problema que nós vamos acabar de uma hora para outra. Mas é um problema que a gente está num modelo de gestão historicamente construído. E aí eu volto àquela visão crítica. A quem interessa que nós estejamos divididos? Certo? E se a gente conseguir perceber isso, a gente pode olhar o processo pelo qual nós estamos historicamente agindo e que não deu exatamente onde nós queríamos, certo? Porque todos sonhamos com, né, uma outra forma, né, uma outra qualidade, um outro salário, né, outras conquistas. Então, não chegamos onde queríamos separadamente. Então, nós precisamos voltar, olhar, né, esse processo, pensar as estratégias e traçarmos onde queremos chegar juntos. E aí tem um movimento que é onde queremos chegar juntos, na perspectiva dos braços que somos, né, de cada uma das políticas públicas, então, com respostas específicas, mas tem um sonho que sonhamos juntos. E aí, desse sonho que sonhamos juntos, também faz parte o território, também faz parte a população. Então, se a gente consegue sair um pouco deste lugar, da minha secretaria, da minha formação, e entrar no nosso, que é o resultado, junto com a população, eu acho que a gente já tem aí, né, uma boa forma de começar um planejamento integrado. E aí nós temos as responsabilidades específicas, mas nós temos um planejamento onde fique claro para todos no território. Eu tenho certeza de que isso pode otimizar recursos, pode otimizar tempo e certamente vai mudar a relação que muitos no território têm com esses serviços, certo? Então, é um processo de desconstrução mesmo, e é uma grande oportunidade. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, além de visualizar esse conjunto, também não deixar de dar visibilidade ao que é de cada um. Então, não é um anulando o outro, mas é tendo clareza de que somos fortes porque estamos juntos.
E aí é importante que no processo metodológico de trabalho nosso, nós também olhemos para este público que atendemos, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, e pensemos assim, como que nós podemos mudar essa cultura presente, introduzindo um fazer pedagogicamente diferente. Então, quando nós, vamos pegar aí uma coisa que acontece muito, que vai acontecer esse ano, porque certamente acontece sempre, período de eleição. Toda escola costuma fazer uma urna, faz uma dinâmica que envolve esse processo eleitoral. Mas, quando chega na hora de discutir como a sala pode estar arrumada para determinada aula, ou como o banheiro, ou como o pátio, como o recreio, a decisão vem de cima. Então, este processo de cidadania acaba tendo dupla informação. Né? Uma informação é: você tem direito a voto, você tem direito de escolher o seu candidato, mas você não tem direito de escolher o esquema do recreio. Entende? Então, é claro que democracia tem limites, e as pessoas precisam ter clareza disso, né? Uma construção coletiva dá trabalho, certo? E a gente vai, neste processo, dizer o quê? O que beneficia a um ou a uns e o que beneficia a muitos. Então, a gestão precisa ser percebida, que as regras na sociedade elas são necessárias, mas as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser parte dessa decisão. E aí não é uma hegemonia pela hegemonia, ou porque é par ou ímpar e quem vencer leva, mas é porque nos complementamos e somos capazes de dar um passo atrás para caminhar junto com o outro e chegarmos ao mesmo lugar. Né? Então, esse é um processo que precisa ter a linha metodológica cuidada, né, para que os futuros diretores de escola, os futuros assistentes sociais, os futuros médicos, os futuros enfermeiros comecem também a pensar de um outro jeito. E a responsabilidade é nossa. Entende? Vamos para as perguntas. Antes, eu só queria pedir para a Ana Clara soltar a próxima enquete. Heloísa, a gente faz algumas enquetes para entender como é que está o nível enfim, das nossas atividades aqui. Então, a primeira pergunta é se você já participou de algum outro webinar diário do PVE. Caso tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que aprendeu aqui. E, por fim, qual é a melhor periodicidade dos webinars para você? 1, 2, 3 ou 4 ou 5 por semana, como a gente está fazendo agora. E aí eu já vou emendar uma próxima pergunta, que a Ana Cláudia, ela pergunta o seguinte: Heloísa, como fortalecer o sistema de garantias de direitos neste momento de pandemia? E aí, aproveitando, né, a fala do Gutenberg também, que fala sobre a seguridade social e a reflexão necessária nesse momento, agradecendo a sua fala, a gente então volta com essa pergunta da Ana Cláudia: como que a gente pode fazer para fortalecer neste momento agora o sistema de garantia de direitos? Eu penso que um dos caminhos é o que eu trouxe a estratégia na minha fala, que é identificarmos as prioridades e juntos pensarmos a nossa atuação sobre elas, com princípio, meio e um fim, né? Mas fim no sentido de chegar a um resultado, né? Porque nós precisamos falar da família do João da mesma maneira. Eu preciso saber na assistência social a família do João, como a educação precisa saber a família do João, como a saúde precisa saber a família do João. Então, claro que definindo prioridades para fazer neste momento alguma tentativa integrada, nós vamos automaticamente
acertando as arestas, nós vamos criando uma metodologia de trabalho, vamos nos conhecendo e vamos chegando a um denominador comum. E quando temos um resultado, finalmente aquela família recebeu, né, alcançou o direito devido, não sei o quê, a vitória é nossa, né? A vitória daquela família, mas a vitória é nossa enquanto trabalhadores que trabalhamos juntos. Então, quando a gente fala desse sistema de garantia de direitos, eu acredito que ela esteja falando nesse sentido dessas políticas e de intersetorialidade, porque se a gente for entrar agora assim numa relação mesmo desse sistema de garantia de direitos, judicialização e tudo mais, é uma conversa para muitas outras horas. Eu acho que é um dos temas que talvez seja aí a ser privilegiado, né, no debate. Mas o direito que hoje, né, nos aproxima é como deixar esta família bem diante do coronavírus, como ela deixá-la alcançando, né, a saúde, é como dar visibilidade às suas necessidades. Então, eu acho que um roteiro objetivo disso, construído em conjunto daquilo que é importante para a educação, que é importante para a saúde, é importante para a assistência social, e os nossos olhares e informações se complementando, eu acho que a gente já estará num bom caminho. Que ótimo. Tome. Oi, temos aqui mais uma pergunta do pessoal, e aqui a Margarete Ribeiro, ela fez a seguinte pergunta: quando você trata dos marcadores sociais, as diferenças e quanto isso muitas vezes é negligenciado pela sociedade, que dica que você pode trazer para os grupos de mobilização nos municípios do PVE para lidar com esse tema? Então, um pouco de como que a gente trata essas questões nos grupos de mobilização do PVE, que tem, enfim, sociedade civil, tem professores, tem as equipes aí da educação, como que a gente consegue trabalhar com esses grupos que aí são mais diversos? Tentar primeiro saber qual é o olhar que eles têm de cada um desses serviços e o que precisa ser agregado de informação. Porque, muitas vezes, o olhar que a pessoa tem é o olhar do que ela vivenciou, certo? Se ela buscou e foi atendida, ela tem um olhar. Se ela buscou e não alcançou da maneira que ela pensava, ela tem um outro olhar. Então, quais são os olhares? E aí, eu acho que é descascar esse abacaxi mostrando o processo entre o que é o ideal e o que temos de real e como podemos interferir para mudar esse real olhando o ideal, que são os caminhos de acesso a direito. Então, acho que limpar essas emoções pessoais e olhar a base legal, né, e o que nos traz em comum, eu penso que é uma boa maneira de coisa. É conhecer para melhor intervir, mas intervir no sentido mesmo de articular, de agir em conjunto, né? Não um intervir como salvador da pátria, né? Botei a mão porque conheço alguém lá, não sei o quê. Não é essa a questão, é como tornamos o acesso ao direito naturalmente acessável por todos, ou como entendemos o não acesso, né? E vamos fazer discussões para construir os caminhos de acesso. Legal, Heloísa. Bom, eu faço uma última pergunta, na verdade, né? A gente tem várias outras pessoas fazendo comentários, elogios, mas o nosso tempo está limitado. A gente tem aí enfim, poucos minutos para terminar, é uma pena. Mas a gente tem aqui, enfim, a Ana Cara soltou aqui qual é a avaliação que você faz desta sessão de webinar, se vocês puderem responder, é uma pesquisa de satisfação. E aí eu continuo falando o seguinte, né? A gente teve um comentário que eu achei bacana aqui, de uma pessoa trazendo a realidade de um município. Então, ai, que bom.
faz toda a diferença a presença de uma equipe técnica presente nas redes de ensino. Aqui em Matão, São Paulo, somos 4 psicólogos educacionais. Matão, no interior aqui de São Paulo. Ela diz, somos 4 psicólogos educacionais, 3 psicopedagogas, 2 fonoaudiólogas educacionais e um assistente social. Articulamos com as demais áreas da saúde e assistência social. E aí, assim, é interessante que a pessoa vai fazendo um comentário e aí a outra pessoa embaixo vai respondendo ao comentário da pessoa acima. E aí, teve uma outra pessoa que disse que é uma pena que nós, aqui no nosso município, não tenhamos a mesma equipe para trabalhar junto às escolas. O que fazer quando você não tem ainda uma rede como essa, montada, pensada, para trabalhar junto à escola? Existe alguma dica que você possa dar, Heloísa, para que essa rede de proteção nas escolas seja criada, essa parceria seja feita? Porque eu tenho aqui uma pessoa falando, né? Alessandra, Mara, acredito que muitos não saibam desta possibilidade, porém é preciso que cada um procure parcerias e não fique em inércia. Eu busquei, consegui, enquanto pude, tive muita ajuda. Sou grata a esta parceria aqui em Botucatu, São Paulo. Então, o que fazer? Como fazer com que essas parcerias aconteçam na realidade que a gente está vivendo hoje, para auxiliar as pessoas nesse momento de crise? Pergunta, Heloísa, mais importante da videoconferência, viu? Ótimo. É para acabar mesmo, já aquela arrebatadora. Maria mágica, salami, né? Tese de doutorado. Imagina. Bom, eu volto a falar deste romper de muros, né, dessa simbologia, e voltando a essa questão, quer dizer, quem são, né, as pessoas que hoje podemos contactar e fazer, para este momento, tá? E fazer uma discussão e construirmos as estratégias ou identificar quais são as questões que estão brotando do município como tentativas, né, de solução e que podemos ser potencializadores dessas tentativas. Então, essa escuta do território, para mim, nesse momento, não posso pensar em começar de outra maneira. Não é uma solução. As bases estão aqui, são bases científicas, do cuidado, mas a realidade desse território precisa ser ouvida em relação a como as pessoas estão vivendo nesse território este pesadelo, né? E como elas estão enfrentando isso e como é que a escola pode chegar junto. Aí não é mais um movimento só da escola, mas se a escola é essa porta de entrada para o acesso dessa identificação nesse momento, a escola vai dizer, mas isso nós podemos chamar assistência social, porque lá tem isso, nós podemos chamar e tentar. E aí é um chamar no sentido de dialogar, sabendo de todas as dificuldades que, nesse momento, principalmente a saúde, vai ter de dar uma paradinha, né, para conversar. Mas há alguém lá que pode nos trazer alguma história, nos dar alguns elementos e trazer isso. Então, acho que é partindo desse território, dessa realidade, para ser assim, bem simples. Um outro aspecto é recuperar histórias. E aí eu vou lembrar de algo que já existe, né, e que deve ter uma história no município, que é a comissão do Bolsa Família. Legalmente, é prevista a organização de comissões, né, intersetoriais que fazem essa discussão. E as escolas, elas têm um fluxo, né, nessa questão. Como é que está? Quem é esta pessoa de referência? Vamos pegar pelo menos quem já está nesse processo e recuperar a história, e quem sabe por ali a gente também não tem algum sinal de por onde a gente pode também resgatar esse movimento. Reproduzir essa comissão. Muito bem. Heloísa, eu agradeço muito, muito a sua participação aqui. Para nós é um imenso prazer trazer outros setores
que atuam junto com a educação. A gente precisa se unir. Nesse momento, realmente é um momento de troca. A área da educação junto com a área de saúde, junto com a assistência social, todas as pastas precisam estar juntas nesse momento, né? Sim. Deixando um pouco de lado a questão política, que obviamente não deixa de ser algo importante, né? E ao mesmo tempo presente nesse ano, que inclusive é um ano eleitoral, mas para o enfrentamento da pandemia é fundamental que todas as áreas se articulem, conversem e possam resolver os problemas e os desafios que surjam aí em cada um dos municípios. Eu gostaria de fazer um convite a todas e todos vocês que estão participando. Amanhã a gente vai ter a presença aqui, já volto com vocês, do Ítalo Dutra, que é o chefe de educação do Unicef no Brasil. Ele vai falar sobre como combater a evasão escolar pós-pandemia, né? Então, amanhã, às 10 horas da manhã, eu peço que estejam aqui. A gente vai mandar até às 4 da tarde no e-mail de vocês, de todo mundo que participou, e também pelas redes sociais, WhatsApp, enfim, Facebook, o link da gravação dessa videoconferência de hoje. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, por favor, vocês podem encaminhar o link para as pessoas assistirem e também fazerem a inscrição para a videoconferência de amanhã. E, como eu disse aqui, né, a Domênica, que trabalha lá no Instituto Votorantim comigo, vai participar a partir da semana que vem como mediadora para falar dessa vertente de assistência social. Então, a partir do dia 13, Domênica estará aqui como mediadora para chamar aí essa temática sobre os canais de denúncia de violação e os meios de atendimento para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É isso, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. Heloísa, Domênica, Carlos, muito obrigada pela participação. Quer deixar uma última palavra, Heloísa? Quero sim. Reiterar meus agradecimentos e me colocar à disposição para esta causa, né? A intersetorialidade faz parte da missão da assistência social, porque nós dizemos que a matriz do nosso trabalho são as relações. Então, a gente precisa estar juntos, sempre colocamos dessa maneira e não quero abrir mão dessa janela de oportunidade e tenho certeza que não estou falando só em meu nome, alguns dos temas aí a gente pode estar indicando outras colegas que têm uma expertise e que poderão estar trazendo aí elementos que possam ajudar nessa aproximação. Contem comigo. Ótimo, Heloísa. Obrigada pela audiência das pessoas e das contribuições. Quero depois olhar com calma o chat para poder... Vou te encaminhar. A gente faz a gravação do chat, depois eu te mando. Por onde as pessoas foram e que municípios, para a gente pensar um pouco também e avançar, melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Carlos, quer, enfim, falar uma última coisa? Agradecer pela maravilhosa fala. Foi extremamente prazerosa e reiterar a importância dessa ação conjunta. E eu fico preocupado quando as pessoas, às vezes, acham que está tão difícil e não está, Heloísa. Eu acho que depende muito da iniciativa de cada um. Isso é muito importante. Foi muito boa a fala. Obrigada. Obrigada. Domênica? Queria agradecer aí a Heloísa, todo o conteúdo que você trouxe, foi bem didático, acho que a gente aprendeu bastante aí, foram ótimas contribuições. E falar que estou aí ansiosa e feliz em participar aí dos webinários com os temas voltados à infância e adolescência, nessa questão transversal em relação a direitos e garantia desses direitos. Desejo muita sorte e sucesso aí no seu trabalho. Obrigada para nós. Obrigada. Obrigada a todas e a todos mais uma vez. E a gente volta. Acabou? Travou? Acho que travou aqui a Carol, mas a gente volta amanhã, às 10 horas da manhã, com a participação, como já foi anunciado aqui, já foi dito, com a participação do Ítalo Dutra, que é chefe de educação do Unicef no Brasil, e vem falar um pouco sobre o combate à evasão escolar agora e após a pandemia. Uma vez mais, obrigado, Heloísa, obrigado a todos, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.